Graça e paz, amados, em nome de Cristo Jesus. A mensagem de hoje, ela está contida no Salmo de número 13. Gostaria de pedir que todos abram suas Bíblias aí mesmo em sua casa, para acompanharmos a mensagem de hoje que Deus tem a trazer aos nossos corações. Salmo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar ao nosso Deus? Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida e ela por si só é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossos corações. Rogo a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha trazer, ó Deus, a interpretação correta, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, e que Ele mesmo venha aplicar as verdades do Senhor aos nossos corações. De forma, ó Deus, que venhamos a empreender em toda a nossa vida aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua palavra e que o Senhor falará conosco nesta noite. Derrama, ó Deus, assim da Tua bênção sobre o Teu povo. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Este salmo é um salmo que muitos qualificam ele como um salmo de lamentação. Aqui vemos o salmista, ele rogar a Deus, ele mostrando aflição no seu coração. Esse salmo também ele é um canto. E o canto, ele era uma forma didática, e assim é hoje ainda, uma forma didática de fazer com que as pessoas aprendam algumas verdades. Por isso, até o canto dentro da própria igreja, ele se torna extremamente importante, porque se cantamos algo que é fora da teologia, de certa forma estamos ensinando algo errado. Muitos, pela sua deficiência em ler a palavra de Deus, em compreender, muitas vezes aprendem mais com os cânticos do que através, por exemplo, da própria leitura. Por isso o canto, ele é extremamente importante nessa situação didática. E Davi aqui, ele apresenta a Deus esse salmo como um canto, mostrando aqui algo que estava profundamente arraigado no seu coração. Ele estava passando por um momento extremamente difícil em sua vida. Segundo podemos ver no final do versículo de número 3, ele diz: não durma o sono, para que eu não durma o sono da morte. Talvez Davi ele estava até mesmo com medo em relação ao fim da sua vida. Não que ele tinha medo de morrer, mas a ideia aqui seria que talvez ele estivesse vislumbrando o fim da sua vida até. Então era um momento muito difícil na vida de Davi. E diante disso, eu trago o seguinte tema para essa mensagem: a oração de um crente em angústia. A oração de um crente em angústia. Esse salmo aqui nós podemos dividir ele em três partes bem claras. A primeira vai do versículo 1 até o versículo de número 2, em que coloquei como o crente expondo a sua angústia. Davi aqui expondo a angústia dele diante de Deus. A segunda parte vai do versículo de número 3 até o versículo de número 4, que é o crente clamando por auxílio divino. Nós vemos Davi clamando, então, por auxílio de Deus. E, por último, o versículo de número 5 e versículo de número 6, que seria o crente enchendo de esperança na intervenção divina. Davi, ele colocando toda a sua esperança em que Deus iria ouvi-lo
iria ouvir o seu clamor, iria responder e iria derramar da sua graça sobre a vida dele. Vejamos então essa primeira parte, que seria o crente expondo a sua angústia, versículo de número 1 até o versículo de número 2. O salmista Davi diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Note que esses dois versículos, ele apresenta por 4 vezes a expressão até quando. Alguns comentaristas até falam que esse salmo de número 13 poderia ser chamado do salmo do até quando. Ele mostra aqui, de certa forma, grande angústia que o salmista estava vivendo dentro das suas grandes dificuldades. Davi, quando olhamos para a história dele, vemos grandes dificuldades, grandes perseguições por Saul, perseguições por causa de inimigos exteriores, perseguição do seu próprio filho, Absalão. Então vemos Davi, dentro da sua história, várias vezes ele passando por grandes dificuldades. E aqui Davi, ele está passando por uma grande dificuldade. E ele faz várias perguntas retóricas na sua oração. Ele faz várias perguntas retóricas, não esperando que Deus o respondesse, mas perguntas como se fossem perguntas para reflexão. Na verdade, Davi, ele não está aqui como que duvidando que Deus, da onisciência de Deus, ou duvidando que Deus ele não estava presente, ou até mesmo da onipresença de Deus. De forma alguma ele coloca em dúvida isso. Mas o que acontece aqui com Davi é que ele estava orando a Deus por algo, para que Deus tirasse aquelas situações que estavam o afligindo. E ele não estava ouvindo resposta de Deus. Ele estava orando, ele estava clamando a Deus e não estava ouvindo, não estava vendo o agir de Deus ali, tirando aquela aflição dele. Então ele pega e ora ao Senhor, e ele fala, inclusive ele exagera aqui no versículo de número 1, ele fala: esquecer-te-ás de mim para sempre. O Senhor esqueceu de mim? Ele chega a exagerar aqui. Ele de nenhuma forma ele está confrontando a Deus. A ideia de Davi não é confrontar a Deus, mas a ideia de Davi aqui: Senhor, me responde. Responde o que eu estou pedindo ao Senhor. O Senhor está vendo a minha aflição, eu estou rogando ao Senhor, e me responde. Me responde. E aqui ainda no versículo de número 2, ele fala aqui a respeito da tristeza que estava no seu coração, dia após dia. Ele fala: até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração dia após dia? Aquela aflição estava trazendo tristeza ao coração do salmista Davi. Irmãos, é fato que a nossa alegria, ela não é circunstancial. Não é circunstancial, inclusive há alguns meses atrás eu preguei sobre isso. A nossa alegria, ela não é circunstancial, ela não depende de circunstâncias. Mas existem momentos na vida da gente que nós somos abalados através da tristeza. Nós não permanecemos em tristeza, mas nós somos acometidos de tristezas. Afinal, se alguém perde um parente, ele não vai chorar de alegria pelo fato de ter perdido o parente. Muitas vezes é a tristeza que abate o seu coração. Tristezas acontecem na vida do crente. Ela não permanece na vida do crente. A tristeza ela não permanece, porque o que permanece é a alegria na vida do crente. Mas em certos momentos da sua vida, a tristeza ela pode abater o coração. E a tristeza estava abatendo aqui o coração de Davi. Ele fala, inclusive, também com relação ao seu próprio inimigo. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Provavelmente aqui ele estava falando de inimigo, pessoas mesmo. Pessoas que estavam se levantando contra ele. E na visão humana dele,
parecia que os inimigos estavam prosperando em relação a ele. Naquele conflito ali entre ele e o seu inimigo, parecia que o inimigo estava triunfando, apesar de não ter um triunfo completo, mas parecia para Davi. Ô Senhor, então ouve a minha voz, Senhor, ouve a minha voz. Olha só, eu estou triste por tudo aquilo que está acontecendo. Amados, por vezes nós temos essas dificuldades na nossa vida. A Bíblia não diz que nós não podemos nos angustiar. A Bíblia não nos diz. Nós vemos isso em várias pessoas que a Bíblia narra, vários deles se angustiando com determinada coisa que acontece. A diferença é permanecer angustiado. Em nenhum lugar na Bíblia você vê um crente verdadeiro permanecendo na angústia. Ele não permanece na angústia, mas ele até fica angustiado com algumas coisas. Jó, por exemplo, quanta aflição passou Jó. Quanta aflição, e Jó até questionando. Jó até questionou várias vezes. Queria eu estar no tribunal de Deus para ali levar a minha causa. E ele fala isso em Jó, lá no livro de Jó. Jó passou por muitas aflições, muitas aflições. Jó não passou aquelas aflições todas dele lá sorrindo e alegre. Ele tinha tristeza lá sim. Não podemos fechar os nossos olhos em dizer que o crente, de forma alguma, ele se entristece. Ele se entristece com circunstâncias, sim. Mas ele não permanece triste. Não permanece triste. Talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande, você esteja triste com isso, esteja até aflito, de repente até ansioso para que essa aflição passe, para que o problema se resolva. Talvez você pense que tem batido tanto na porta de Deus aí em oração, e parece que Deus não está respondendo você. Não está respondendo você. O final desse capítulo aqui nós vemos o salmista ele mudando a tônica aqui da sua oração. Mas a princípio parecia que as coisas estavam... parecia no começo que não havia tanta esperança assim. Nós vemos que no final ele vai demonstrar esperança, mas no começo parece que ele não encontra muita esperança nisso. Até ele falando, até quando, até quando, até quando e até quando. Por 4 vezes ele fala isso. Mas, irmãos, nós devemos nos encher do Espírito Santo e rogar que Deus ele venha intervir em nossas vidas. Que Ele venha intervir. Senhor, se o Senhor está demorando a responder, segundo a minha visão humana, eu acho que o Senhor está demorando a responder, apesar que Deus ele sempre responde no momento certo, Ele sempre responde no momento oportuno. A intervenção de Deus nunca é atrasada e nunca é adiantada. A intervenção de Deus sempre é no momento correto, até para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus ele tem os propósitos em tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Muitas vezes até mesmo no próprio silêncio dele, em vivermos uma vida dependente dele. Talvez você esteja passando por momentos assim. Talvez você esteja angustiado por tudo aquilo que tem acontecido em sua vida. Uma coisa que temos que pensar também é o que está acontecendo em nossa vida é fruto de pecado nosso, ou é fruto de tribulação que temos passado. É algo que nós devemos refletir, também. Mas o salmista, além dele de vermos aqui que ele expõe a sua angústia, um crente expondo a sua angústia, nós também vemos aqui no versículo 3 e versículo 4, ele também clamando por auxílio divino. Versículo 3 e versículo 4 ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo,
prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Note que aqui o salmista ele usa 3 imperativos: atenta, responde-me e ilumina-me. Ele usa aqui três imperativos. E talvez alguns pensam, olha, já que tem 3 imperativos, então na verdade aqueles que entendem que devem decretar a bênção, que devem como que se mandar, que estivesse mandando em Deus, como que se estivesse dando ordem a Deus, podem achar que esses 3 imperativos aqui fossem ordens expressas a Deus. Olha, o Senhor atenta para mim. Olha, o Senhor responde aí, eu estou mandando. Olha, o Senhor ilumina. Talvez alguns pensem nisso, mas na verdade não. Segundo meu professor lá de hebraico, os imperativos na Bíblia, o efeito menor dele é de dar ordem. O efeito maior dos imperativos, na verdade, é como se fosse uma súplica, um clamor. Então, na verdade, aqui Davi não está dando ordem a Deus, ele está suplicando a Deus, suplicando a Deus. Então, quando falamos assim, que alguns falam, na verdade, olha, você tem que decretar aí a bênção, você tem que ordenar aí que as coisas vão acontecer na sua vida, como que se estivesse mandando em Deus. Não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando. O texto não está aqui estimulando ninguém a ordenar qualquer coisa a Deus, mas o salmista aqui ele está suplicando a Deus. Ele fala, atenta para mim, responde-me e ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Aqui, irmãos, nós vemos também no próprio versículo de número 3, Davi ele falando a respeito do Senhor, aqui ele usa Yahvé, né? Responde-me, Senhor, ele está usando aqui a Yahvé. Ele fala, Deus meu, é o Deus dele. Ele não está falando o Deus de Israel, ele está falando o Deus dele. Ele está falando aqui a respeito principalmente da intimidade dele com Deus. Quem vai responder não é o Deus de outra pessoa, não é o Deus que a outra pessoa serve, pode ser até o Deus verdadeiro, não é, está falando o Deus dele. Eu adoro o Deus verdadeiro, e é esse Deus verdadeiro que eu estou suplicando. Ele está falando Deus meu, no sentido de intimidade, no sentido de conhecer esse Deus. Muitos pegam e pedem para orarmos, orem aí por mim, mas como que se nós estivéssemos orando ao nosso Deus. Olha, ore aí ao seu Deus por mim. Mas não tem intimidade nenhuma com Deus, a pessoa muitas vezes que pede. Aqui Davi ele está falando, eu tenho intimidade contigo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, eu estou falando com o meu Deus, o Deus que tocou o meu coração, o Deus que eu sirvo, eu estou orando a ti, meu Deus. E aí ele diz para iluminar os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Como disse anteriormente, parece até que Davi, ele já estava vendo a morte à sua frente. Ele estava vendo a morte à sua frente. A morte normalmente ela tem essa conotação de escuridão, Então ele fala, é como se Davi estivesse falando assim, Senhor, clarei os meus olhos nesse momento de escuridão, que eu estou passando aqui. Eu só estou enxergando a morte no final do túnel aí. Ilumina os meus olhos para que eu veja a ação do Senhor na minha vida. Ilumina os meus olhos. Que o Senhor age, é fato que o Senhor age, mas muitas vezes eu não estou percebendo o Senhor agir. Ilumina os meus olhos para que eu veja a ação do Senhor. É isso que o salmista ele está dizendo. E inclusive para que o inimigo dele não prevalecesse, para que o inimigo dele nem ao menos dissesse, como diz o versículo de número 4, para que ele nem dissesse, prevaleci contra ele,
e não se regozijem os meus adversários, no sentido de jubilarem, no sentido de se exaltarem esses seus inimigos, vindo ele a vacilar. E a ideia aqui de vacilar é de hesitar, de forma que eu hesite, de forma que eu escorregue. Essa é a ideia que ele passa. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja a ação do Senhor. Parece que o Senhor está silente, parece que o Senhor está distante, parece que o Senhor não está se importando comigo, parece que o Senhor não está me ouvindo, mas eu sei que o Senhor está ouvindo. De certa forma é isso que o salmista está dizendo. Eu sei que o Senhor até está ouvindo, mas ilumina-me os olhos para que eu veja, para que eu contemple essa ação do Senhor, essa ação do Senhor, para que eu compreenda que o momento do Senhor, o momento correto do Senhor ainda não é chegado, para que eu compreenda isso e que eu venha realmente a não vacilar, para que a minha fé ela não venha a vacilar, para que eu não venha a escorregar. Senhor, venha e ilumina os meus olhos. Além, amados, de vermos que dentro do nosso tema, oração de um crente em angústia, em que o crente, vemos aqui no versículo 1 e 2, ele expondo a sua angústia. No versículo 3 e 4, ele clamando por auxílio divino. Por último, vamos ver aqui esse crente se enchendo de esperança na intervenção divina. Versículos 5 e 6. Ele fala: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui o salmista ele já muda o discurso dele. Ele era um discurso de angústia, que o Senhor não está me ouvindo. Depois é um clamor: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu consiga enxergar nessa escuridão que eu estou passando aí. Aqui eu estou até achando que o final dela vai dar em morte. Mas o Senhor ilumina os meus olhos aí, Senhor. E agora ele fala: no tocante a mim, confio na tua graça. Ele se enche de esperança. Ele se enche de esperança, ele se enche de confiança. A palavra graça aqui, ela tem a conotação de um amor leal, baseado nas promessas que Deus fez. Senhor, eu confio nas tuas promessas, e que o Senhor tem um amor leal para comigo. Senhor, eu confio nele, eu confio em ti, eu confio que o Senhor dá coisas para mim que eu não mereço. E o Senhor dá várias coisas para mim que eu jamais vou merecer. E o Senhor assim ainda concede. Eu confio. O salmista ele diz: eu confio nessa tua graça. E ele ainda diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Aqui é de exultar, como se fosse gritos de exultação no seu próprio interior, crendo na salvação de Deus. A ideia de salvação aqui, ela tem uma ideia mais de libertação do que de vida eterna. Ela tem essa ideia mais de libertação. O Senhor vai me livrar dessa dificuldade que eu estou passando. Eu creio na graça do Senhor, creio que eu não mereço nada do Senhor, creio que se o Senhor tirar, eu ainda assim, me tirar dessa aflição, eu ainda assim não mereço, eu creio nisso. Mas eu também creio que diante da tua misericórdia, diante da tua graça, o Senhor vai me livrar disso. O Senhor vai me livrar disso. Nem que seja da aflição, através da própria morte. Através da própria morte. Que é uma maior libertação da aflição para o crente é quando ele morre. Muitas vezes nós, quando falamos sobre a questão da morte, parece que é algo extremamente terrível. A morte eterna ela é extremamente terrível, mas a morte para o crente verdadeiro é algo glorioso, é algo glorioso. Paulo mesmo diz que se dependesse dele, ele fala para mim, eu prefiro morrer do que estar aqui. Ele diz, muitos acham que a morte, ela é a coisa mais terrível, mas ela não é a coisa mais terrível para o crente. Você morrer e estar com o seu Deus, muitas vezes até a própria morte, ela é essa grande graça que Deus pode dar ao crente, que é sair deste mundo tenebroso, este mundo em pecado,
sair dessa situação de pecador e poder viver eternamente com o Senhor, sem onde não há mais o pecado, onde não há mais a dor, onde não há mais a aflição, onde não há mais a aflição. Ele cria, ele diz aqui que ele vai se regozijar, regozije-se no presente, mandando aí ao seu coração, ele falando ao seu homem interior, ele falando regozije-se, exulte na salvação do Senhor, crendo que ele vai trazer a libertação, nem que seja através da própria morte. E aqui, ele ainda, certo de que Deus iria ouvi-lo, certo de que Deus iria respondê-lo em todas as suas petições, ele diz no versículo de número 6, cantarei, no sentido de futuro, lá para o futuro, eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu tenho visto no decorrer da minha vida a mão do Senhor, eu tenho visto no decorrer da minha vida a graça do Senhor. Estou passando por um momento de aflição, sim, parece até que o Senhor está distante, mas eu sei que o Senhor vai me livrar. É isso que o salmista está querendo dizer. Eu irei louvar ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem a minha vida. O Senhor tem feito muito bem a minha vida. Irmãos, em nenhum momento na palavra de Deus nós encontramos que o crente ele não iria passar por aflições. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele diz que o mundo ia ter aflições para os crentes. Você crê, a partir do momento em que você crê em Cristo Jesus como Salvador da sua vida, não significa que a sua vida aqui na terra ela seria sem qualquer tipo de aflição. Ele diz que haveria perseguições, ele diz que haveria problemas para a vida do crente. Ter uma vida com Cristo não é sinônimo de não ter aflições. Há aflições, há dificuldades. E não significa também que o crente, em nenhum momento, ele não possa se angustiar. Mas o crente, ele não pode se manter angustiado. O crente, ele não pode se manter triste, porque a tristeza ela sim é circunstancial, mas a alegria ela não é circunstancial. A nossa alegria ela vem da bendita esperança, pelo fato de saber que todas essas coisas aqui como um vento passará e estaremos a eternidade com o nosso Deus. Essa é a grande alegria, é a bendita esperança que cada um de nós devemos nutrir em nossas vidas em qualquer momento de aflição. Em qualquer momento de aflição. O salmista aqui, ele esteve aflito, ele esteve até mesmo ansioso. Porque ele é homem, e como homens estamos sujeitos a ficarmos aflitos, estamos sujeitos a ficarmos ansiosos. Mas como filhos de Deus nós não podemos nos manter assim. Como os filhos de Deus, nós não podemos nos manter ansiosos. A palavra de Deus mesmo, lá no Sermão do Monte, Jesus ele fala no Sermão do Monte, não andeis ansiosos. Nós não devemos andar ansiosos, permanecer ansiosos, mas estamos sujeitos à ansiedade, a termos momentos de ansiedade. Estamos sujeitos a termos momentos de aflição em nossas vidas. Mas nós devemos lembrar quem é que pode tirar essas coisas de nós. Aquele que pode mudar a nossa perspectiva em relação às coisas que estão acontecendo. Aquele que pode fazer com que amadureçamos nos momentos difíceis da nossa vida. Se Ele ainda não respondeu, se Ele ainda não nos tirou a aflição, é porque Ele tem propósito. Ele tem propósito ainda na tua vida. Deus, Ele não é um Deus sádico, um Deus que se alegra na dor das pessoas. Deus, Ele não é um Deus sádico.
como se ele estivesse se alegrando com a dor que os seus filhos estão passando. Mas ele sabe que é necessário, e nós devemos saber isso, que é necessário, justamente para o nosso amadurecimento, para que tenhamos uma comunhão maior com ele. Assim como o salmista passou por momentos difíceis, e aqui ele expressa as suas dificuldades, como nós vimos aqui no versículo 1 até o versículo 2, expondo a sua angústia. Ele também clama por auxílio divino, como nós vimos no versículo de número 3 e 4. Mas ele se enche de esperança. Meu irmão, se você está passando por uma dificuldade, se encha de esperança que Deus, ele vai derramar da sua graça, que você deverá falar aí ao seu coração, regozijando no seu coração, na salvação de Deus, sabendo que Ele pode livrar da salvação, da sua dificuldade, e principalmente de que você entoará, assim como o salmista, entoará louvores ao Senhor. Aqui ele está falando até o futuro, crendo na intervenção de Deus. Creia na intervenção de Deus na sua vida, na vida da tua família. Não viva angustiado, não viva ansioso. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida, sobre o povo dele, de forma que ele nos encontre fiéis a todos os dias da nossa vida, até que nós partamos ao céu ou que ele retorne, que Cristo Jesus retorne. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, agradecemos porque ela é viva e eficaz, ó Deus, e ela penetra o mais profundo do nosso coração. Ó Deus, aplique essas verdades do Senhor em nós, ó Pai, de forma que não venhamos a duvidar, ó Deus, da ação do Senhor, de forma que venhamos a duvidar, ó Deus, que o Senhor não está presente, ó Deus, em nossas vidas, ou até mesmo, ó Deus, de que venhamos, ó Deus, a duvidar de que o Senhor está agindo, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque apesar de não merecermos nada do Senhor, o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Talvez nós mesmos queremos desistir de nós, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre está atento ao nosso clamor, e o Senhor responde a Deus de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que venhamos a compreender essas verdades do Senhor, ó Pai, e que venhamos a viver, ó Pai, uma vida digna do Evangelho que o Senhor nos chamou, ó Pai. Que o Senhor nos encontre fiéis em todos os momentos da nossa vida. É o que nós oramos ao Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém.